Na Building Pictures acreditamos no poder da arquitetura na transformação das cidades. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, do Ateliê 15 Arquitetos, sobre o Batalha Centro de Cinema no Porto. Bem-vindos, Alexandre e Sérgio. Devo confessar que estou muito entusiasmada com esta conversa, porque para quem nos está apenas a ouvir e não está aqui na Casa de Arquitetura presencialmente, esta é a primeira vez que fazemos a gravação do podcast com público. E é a oportunidade também dos nossos ouvintes também interagirem e também fazerem as perguntas que muitas vezes, se calhar, ao ouvir o podcast têm a vontade de fazer. Esta é a oportunidade. E começava, antes mesmo de falar sobre o projeto que nos traz aqui hoje, que é o Cinema Batalha, que é um projeto há muito querido pela cidade do Porto, tão querido que a própria cidade, temos uma expressão portuense, vai no Batalha. E eu devo confessar que eu não sabia o que é que queria dizer a expressão até a inauguração do edifício, quando começaram a sair artigos e explicações sobre o que era a expressão. E convidava o Alexandre a partilhar com o público, que de certeza que não sou a única que não sabe o que é que quer dizer, ou que não sabia o que é que queria dizer vai no Batalha. Eu tenho muito gosto em partilhar, mas eu estou na mesma situação também. Nunca, diz que é completamente costume no Porto dizer isso. Eu nunca na vida nasci no Porto. Afinal, não era a única. Nasci no Porto e vivi sempre no Porto, já há quase um século, e nunca tinha ouvido dizer tal coisa. Evidentemente que perguntei o que é que isso queria dizer, e é fácil de entender, não é? Vai no Batalha, quer dizer que vai no cinema. E ir no cinema é um bocado... não ir na realidade, é mentir, não é verdadeiro, é ficção. Portanto, o que estás a dizer é uma ficção. Portanto, tal como quando eu vou à batalha e vejo um filme, também vejo um filme de ficção. E é nesse sentido que se diz, explicaram-me a mim, e eu aceito isto como uma explicação ótima. Também me explicaram isso. Passei a perguntar a várias pessoas se era isto, e realmente confirmaram-me, e passei eu a fazer também explicar às pessoas que não sabiam. Mas, pelos vistos, há mesmo ignorância normal. Aliás, o Sérgio também não sabia. Sabia, Sérgio? Não sabia e nunca tinha ouvido. Portanto, estamos aqui três, não sei enquanto que é uma porcentagem já bastante razoável. E somos do Porto, não é? Estamos no Porto, exatamente. De qualquer modo, assentou muito bem o reviver essa afirmação, porque o Vai no Batalha transformou-se é uma espécie de um mito, é uma coisa que nunca vai acontecer, vai ficar arruinado. Sim, o próprio edifício, não é? E, portanto, Vai no Batalha, acabou, pronto. Aliás, as pessoas que nos encontravam na rua, muitas vezes, fomos abordados por pessoas que a gente nem conhecia por causa do Batalha, e toda a gente dizia, espero que desta vez não vá no Batalha. Portanto... Que giro. Esta é uma das obras da vossa vida, não só pela importância que este edifício tem no tecido da cidade, mas também porque vocês têm muitas memórias desde a vossa juventude. Começava por perguntar ao Sérgio quais são essas memórias. Bom, o Batalha, no meu caso pessoal, a minha família dava-se, meus pais eram amigos do arquiteto Artur Andrade, que é o autor do projeto, e portanto havia uma relação de uma certa proximidade. Mas a proximidade efetiva foi feita através da frequência do Cineclube. Aliás, isto parece estar ligado porque o Cineclube também é uma instituição que se deve ao pai do Alexandre, foi ele que fundou o Cineclube do Porto, e nós, em jovens, íamos ao Cineclube, ao domingo tínhamos que ir ao Cineclube com quem vai à missa, e toda a vida a Batalha foi uma espécie de nossa casa. Ao domingo lá estávamos todos na Batalha, nós e os nossos amigos. Por acaso agora tenho uma dúvida, se vocês já se conheciam dessa altura? Em muito miúdos não, mas na adolescência sim.
Portanto, toda a vida estivemos, o Alexandre também, claro, na maioria de razão, estivemos ligados à batalha. Era assim uma espécie de prolongamento da nossa casa, fazia parte do lazer do domingo ir à batalha. E as suas histórias, Alexandre? Eu tenho história, a minha história é toda na batalha, quer dizer, o meu pai foi fundador, não foi bem fundador, foi com outras pessoas fundou o Cineclube do Porto e foi sobretudo presidente da direção durante muitos anos. E a minha mãe tinha um cineclube infantil, portanto, desde... Era a família toda? Era a família. Estava destinada a fazer este edifício. Pois, e também devo dizer-lhe que provavelmente foi por causa disso e um pouco que os convidaram, não é? Como homenagem aos meus pais. Não a mim, porque eu não fiz nada por cinema, embora gosto imenso de cinema, evidentemente, mas nunca trabalhei no cinema. A não ser muito recentemente que entrei num filme pela primeira vez na minha vida, fiz de ator e foi fantástico. E então? Em que filme? Conte-me isso, quero saber. Toda a gente diz que eu gostava muito bem. Até. Se calhar ainda tem uma carreira, Alexandre. Tenho uma carreira. Não, foi o que me disseram, não, tenho uma carreira realmente. E eu acho que é provavelmente uma carreira mais rentável do que a arquitetura. Pelo menos são provavelmente mais reconhecidos do que nós somos. E pronto, o que eu lhe quero dizer é isto, quer dizer, em parte também provavelmente a Câmara do Porto reconheceu que eu podia ser herdeiro e confiou, não sei se bem se mal, confiou em mim e no Sérgio, evidentemente, porque somos sócios, a elaboração do projeto de batalha, que foi uma coisa muito comovente para mim, foi muito emotiva esta questão do Batalha, porque exatamente tenho as minhas recordações de infância e de adolescência e até de adulto no Batalha. E o Batalha tem, além do mais, independentemente de mim, que tem estas saudades que são da natureza mais emotiva que outra coisa, há também outras razões que me levam a achar que a intervenção de Batalha é uma intervenção extremamente importante para a cidade do Porto e para a arquitetura contemporânea em Portugal, também pelo significado que teve do ponto de vista ideológico e político, porque o Batalha foi uma espécie de um manifesto antifascista. E depois posso explicar a quem, se quiserem. Se não quiserem, eu não explico. Não, temos aqui muitas perguntas sobre isso. Até só respondo a perguntas, não explico nada. Só se me pedirem, por favor, é que eu explico. Está bem. E pronto, portanto é isto, a história do, assim, na essência foi um bocado marcada pela sorte que eu tive em ter os pais que tive, não é? E também tive como professor de matemática o Dr. Neves Real, que era da família dos proprietários do Batalha, e que foi o meu professor de matemática em casa, dava-me explicações porque era amigo do meu pai, e portanto também tive uma relação com a Batalha por esse lado. E ele era dono. Ele não era dono, ele era programador. Ele tratava da programação de vários cinemas no Porto, que era o Trindade, o Águia de Ouro, eram quase tudo. Era quase tudo da família dele. E ele era programador. E tinha uma coisa extraordinária que vos vou contar aqui, mas desculpa, se calhar estou a tomar tempo demais e não quero de maneira nenhuma. Mas eu tinha aulas de matemática com ele, na casa dele. Eu e uma colega minha, por acaso que era a minha namorada, só por acaso. Depois tá bem. O namoro que durou enquanto duraram as explicações. Só. Era um namoro. E então ele fazia uma coisa extraordinária, é que ele tinha uma passagem assim esquisita entre a casa dele, era pegado ao Trindade, e ele ia por um corredorzinho interno e saía na cabine. Numa passagem para o cinema? Uma passagem para o cinema, que era dele, não é? Que era da família dele. E ele usava isso para ver os filmes, quando queria, ia ver os filmes. Este projeto é uma caixinha de surpresa. Da sala dele para a Trindade e via o filme. E quando nós estávamos em explicações lá, às vezes íamos com ele. E ele via sempre
particularmente via as partes que tinham sido cortadas pela censura. Ah, De maneira que imagine... era um privilégio. E o Alexandre também E assistia? depois, não, ele de vez em quando levava. Ah, ele levava. E um dia ele disse assim, eu estou a fazer isto e não disse nada aos vossos pais, e eles se calhar não concordam nada, porque nós víamos coisas que eram censuradas, não era só por razões políticas, era também por outras razões, provavelmente mais interessantes. E então o que ele disse-me, ele disse, tenho que dizer ao vosso pai que vocês vêm, que eu gosto disto, que eles não têm coragem de fazer isto mais vezes. Então foi dizer ao meu pai, disse ao meu pai, Henrique, olha, que levei-o já várias vezes, até por acaso o último era com a Gina Lollobrigida, eu lembro-me perfeitamente, era a Gina Lollobrigida e tal, e ela aparecia assim de uma maneira um bocadinho exibicionista, e o meu pai disse assim, sim, eles... E tu levaste-os para ver o filme? E eu levo-os lá aflito, com medo, sim, levei desculpa e tal. Que sorte que eles tiveram. Pronto, portanto, viram ao contrário completamente a história e passamos a ir ver tudo com muito mais sossego. Já vi que estas histórias são infindáveis sobre o Batalha. Mas já não conto mais. Ai, não me diga. O Cinema Batalha inaugurou em 1947, depois funcionou como cinema até 2000 e esteve encerrado até 2006 e depois abriu novamente com a Associação de Comerciantes do Porto, não é? E voltou a fechar em 2010. E em 2017 é que vocês são convidados para fazer o projeto, correto? É isso. E em 2017, como é que vocês encontraram o edifício? Há pouco estávamos aqui em conversa em off e vocês diziam-me que primeiro fizeram um projeto e fizeram um orçamento porque achavam que se calhar era só preciso umas pinturas, não é? Bem, estávamos a exagerar. Quando realmente nos entregaram um projeto, era preciso reabilitar a Batalha. Sabíamos que havia um programa, que a Câmara ia dar-nos um programa que era ligeiramente diferente, mas o que não pensávamos é que a Batalha estivesse no estado em que estava. Porque esses últimos anos, o Batalha foi centro de, não sei bem de quê, restaurantes, aulas de dança sul-americana, não sei o quê, e tudo aquilo, essas atividades correspondiam uma verdadeira destruição do ambiente de Batalha. Desde as pinturas, estava tudo em muitíssimo mau estado. De modo que, quando a primeira impressão é que era preciso fazer umas obras de reparação e tal, e talvez alguma outra alteração, mas não as obras tão profundas que de facto se vieram a justificar posteriormente. Aliás, enquanto entre a entrega do projeto e depois a própria realização da obra passou o tempo, a cobertura estava toda esburacada, tudo ficou inundado por todo o lado, independentemente dos maus tratos que o cinema tinha tido, houve muita coisa que se degradou a nível construtivo. Para vos dar um exemplo, já na obra, já quando se começou a obra, quando se começaram a descascar algumas coisas, constatamos que o chão da plateia não veio abaixo já quando as pessoas batiam palmas, por sorte, estava completamente podre, e o mesmo também em relação ao átrio principal. Foi, digamos, uma novidade em relação às expectativas que nós tínhamos. E depois o próprio programa que implicou também algumas pequenas alterações, enfim. Sim, nós estamos a chamar sempre este edifício Cinema Batalha, porque é assim que nós o conhecemos, mas ele, entretanto, tem um novo nome que também corresponde, no fundo, a este programa ambicioso que ele tem, não é? Chama-se Batalha Centro de Cinema, porque mais do que ter salas de cinema, Exato. Ele tem toda uma programação à volta dos filmes, quer desde exposições, tem um bar, tem uma filmoteca. Alexandre, pode-nos falar um pouco mais sobre o programa, de que forma é que vocês abraçaram com o vosso projeto? Porque o programa é muito mais do que um cinema, quer dizer, e isso acarretou alguns problemas para nós também.
porque o Batalha foi feito para cinema e como cinema, e nem sequer tinha um terreno muito generoso, quer dizer, aquela generosidade que aparece nos espaços que nós vemos de Batalha é mesmo sabedoria do arquiteto, porque de facto aquilo não tinha grandes espaços para haver um crescimento em relação à sala de projeção, que aliás tinha já para se construir uma outra sala que foi construída mais tarde, que era conhecida pela Sala Bebé, só o nome já me irrita, mas chamava-se Sala Bebé, e que ocupou uma zona que era uma zona de estar, e era uma casa de chá. Chamava-se Casa de Chá, não é? Salão E tinha, aliás, uma entrada... Casa não, salão de chá. Salão de chá, não era casa, era salão. Que, aliás, tinha uma porta direta para a Praça da Batalha, portanto, podia-se encerrar o cinema e ficava só o salão de chá a funcionar. Quando os cinemas grandes deixaram de ser produtivos e todos construíram, na medida do possível, pequenos estúdios, não é? À maneira francesa, aliás, começou em Paris esta moda dos estúdios. O Batalha também fez um estúdio pequeno que chamava Sala Bebé e que ocupou essa sala. Mas era um estúdio para quê? Agora estou... Era um estúdio que tinha uma programação especial, quer dizer, tinha uma programação de cinema não comercial. Era normal nos grandes cinemas de toda a Europa aconteceu isto. O cinema principal continuou a funcionar para os cinemas, para os filmes mais comerciais, e tinha um estúdio que tinha menos gente, portanto, não é? Porque passavam filmes uma programação especial. E as pessoas lembram-se, pessoas amantes de cinema, lembram-se muito bem da programação que ia na Sala Bebé. Portanto, esta em relação à pergunta que fez, a questão é que para trazermos o cinema Trindade tal como ele era na essência e não estar dividido em quartinhos, era mantermos a sala grande e a relação com a tribuna, etc., tivemos que... era uma coisa que fazia parte do programa, e isso evitou, de alguma maneira evitava, ou não permitia, que se fizesse uma quantidade de coisas que eram necessárias para trazer o espaço para a contemporaneidade, como seja gabinetes para os programadores, uma livraria que vende livros de cinema, acho que não vende nada, mas enfim, ainda não, venderá alguma coisa, uma pequena biblioteca que terá livros. Isto era impensável, não é? Na altura, e foi o grande desafio que nós tivemos neste projeto, foi simultaneamente preservar completamente o espírito do projeto do arquiteto Andrade, que nós respeitamos muito, não é? Portanto, não queríamos de maneira nenhuma sobrepor-nos ao arquiteto Andrade, e gostávamos que as pessoas continuassem a dizer que o Batalha era um projeto do arquiteto Artur Andrade, e simultaneamente trazer esse projeto para a contemporaneidade. E de facto, a questão é um cinema público, não é privado, portanto tem uma obrigação maior que todos os outros de serviço público, e portanto foi montado um programa que é um programa não só de exibição de cinema, mas sobretudo de estudo sobre o cinema, e também chamar à programação autores que não são comerciais. São desconhecidos, não é? Que muitos deles só tiveram um prémio em Cannes e depois nunca mais ninguém viu os filmes, e portanto é esse o objetivo. É esse o objetivo, e eu acho que é o objetivo exatamente porque não é um cinema privado, não é que esteja só ali para cobrar os bilhetes, não é? Tem um programa cultural que nós achamos muito interessante, porque é muito... não corresponde a coisas que não são conhecidas no cinema. Nós tivemos até um certo receio, eu particularmente gostava que Batalha fosse um êxito, que não tivesse público, e tem imenso público. Portanto, há um público especial que estava à espera daquela programação. E isso é muito, muito importante para nós.
Agora que falava de público, lembro-me do dia da inauguração, realmente estava muita gente, estava uma fila enorme no dia da inauguração. Lembro-me no dia a seguir também ir ao Batalha, como vos confessei, queria ter participado na visita, na vossa visita guiada, que esgotou rapidamente e, entretanto, quem nos fez a visita guiada foi o diretor do Cinema Batalha, o Guilherme Blanc, e lembro-me há pouco falava da atualização que foi necessária fazer ao próprio cinema, e lembro-me que ele falava da sala de projeção, que agora precisava de ser atualizada, não é? Porque havia que projetar digital, não é? Mas também fita ao mesmo tempo, e sei que foi um desafio, porque pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Bom, de facto, o programa que nos foi dado altera algumas coisas em relação ao cinema anterior, porque é um cinema que tem outra função completamente diferente. E também havia uma alteração que o Alexandre falou, que aconteceu em quase todos os cinemas da Europa. O Trindade era muito profundo, tinha um segundo balcão muito extenso. O Batalha. O Batalha. Agora sou eu que chamei Trindade. Nós temos tido sorte no Porto, porque reabriram novos cinemas que estavam fechados, como é o exemplo do Trindade, não é? E agora o Batalha, que não existiam. Nós só podíamos ir aos cinemas nos centros comerciais. Exatamente. E agora, com esta abertura do Trindade e do Batalha, passamos a poder ir ao cinema de rua, ao cinema de rua, não é? Cinema mesmo. Bem, e uma das coisas que tem a programação de Batalha neste momento e que nós achamos absolutamente espetacular é que a Batalha está aberto todo o dia e as pessoas circulam por todos os espaços. Só não podem entrar nas salas se estiver a acontecer alguma projeção. Portanto, aquilo tem um caráter de espaço público de que as pessoas de facto usufruem. Este é engraçado, como estava o Alexandre a dizer há bocado, pensávamos que se calhar não ia ter grande sucesso, tem imenso sucesso, está sempre cheio de gente. Bom, mas era necessário manter, ou melhor, encontrar um espaço para um estúdio, para uma sala mais pequena em especial, e por outro lado não queriam manter a sala grande e a solução foi cortar o segundo balcão e na parte mais distante do ecrã fazer um cinema estúdio e o resto da sala diminuí-la. Foi necessário fazer, portanto, uma nova cabine de projeção. Onde a magia acontece, não é? Exatamente. E essa cabine, de facto, está dotada de todos os equipamentos, eu não sei lá muito dos equipamentos, mas está dotada de todas as espécies de projeções possíveis. Até se discutiu inicialmente se haveria filmes que poderiam vir da Cinemateca ou não. Houve uma certa pressão para que a Cinemateca ficasse com alguma exclusividade, mas não. Aquilo está dotado com todo o equipamento. E pronto, há duas cabines de projeção, uma que é a inicial e que diz respeito à sala de estúdio, a sala pequenina, lá do fundo, e outra que é essa que faz a projeção da sala grande. Esse segundo balcão muito profundo, como eu disse há bocado, nós íamos em miúdos e depois em adolescentes, e era tão profundo e tão mal para o cinema, porque era demasiado profundo, que era o sítio ideal para namorar, porque era às escuras e era maravilhoso. E, portanto, estava a malta numa certa faixa etária e ia toda lá para cima. Pronto, essa possibilidade no momento acabou. Sim. Eu há bocado perguntava-vos se vocês tinham assistido já a vários filmes no Cinema Batalha, disseram-me que sim. Inclusivamente eu perguntei se vocês tinham um lugar cativo ou se tinham um lugar preferido, uma vez que desenharam o cinema. Não temos. Mas somos muito bem tratados pelas pessoas que agora tomaram conta do Batalha. Pensávamos que a partir da inauguração não nos ligavam nenhuma, não é nada verdade. Sempre que a gente vai lá somos muitíssimo bem tratados pelas pessoas o que é muito bom, porque é sinal que estão contentes, não é? Sim. Não há nada melhor para um arquiteto que ter os clientes contentes. Não é? Sim, eu diga, gostava de dizer uma coisa que nos esquecemos de falar e que é fundamental. Esta obra
pela qual nós, naturalmente, os arquitetos normalmente apaixonam-se pelas obras, mas esta foi muito especial e obrigou a termos, quase que fomos para lá viver quase, nós, ou gente lá do escritório, teve uma coisa que nunca nos tinha acontecido, é que toda a gente, desde o empreiteiro, à fiscalização, ao representante do dono de obra, etc., foi de um entusiasmo sempre, nunca nos tinha acontecido, a ponto de haver simples proletários que choraram quando descobrimos os frescos do pomar, que estavam tapados. Isto dá uma ideia da adesão que as pessoas tiveram. Foi realmente uma experiência a esse nível, nunca tivemos nada nem parecido. Mas é preciso dizer-se que, de acordo com o que o Sérgio está a dizer, é importante chamar a atenção que a Batalha funcionou como uma espécie de um símbolo antifascista, né? E foi uma coisa muitíssimo importante na cidade do Porto. Teve muita importância do ponto de vista político de intervenção. E isso é claro na procura daquela linguagem que concilia a sala encerrada onde se passa o cinema com o foyer, que é totalmente aberto para a cidade, e portanto a relação com a cidade e a relação da cidade com o cinema é um ato que não é pensável ser possível em 1947, quando havia uma censura feroz em relação às questões da linguagem arquitetónica. E os arquitetos eram obrigados, por obrigação de ter os projetos aprovados, a utilizar uma linguagem que foi conhecida como português suave, não é? Que era uma linguagem influenciada pela chamada arquitetura tradicional portuguesa. Não era possível fazer arquitetura contemporânea, ou era muito difícil. Mas o Porto era a segunda cidade, portanto ele tinha menos observação do que tinha se fosse na capital. E por outro lado, o Dr. Neves Real, que foi o homem que tomou conta enfim, da obra, de tudo aquilo, entregou todo o trabalho que foi feito de projetação a gente muito ligada à luta política antifascista. O arquiteto Artur Andrade era conhecido por ter uma mala sempre à porta, porque estava sempre preso, não é? Ia sempre preso. E todos os artistas plásticos que trabalharam neste cinema, e foram vários artistas plásticos, era tudo gente que pertencia a um grupo especial, não é? Que era um grupo muitos deles ligados ao Partido Comunista na altura, mas outros de qualquer maneira ligados à luta antifascista, todos eles. Aliás, temos uma história aqui muito especial com o Júlio Pomar. A história não é? do Júlio Pomar foi que o Presidente da Câmara fez queixar ao Governo Civil, e o Governo Civil mandou repintar os frescos do Júlio Pomar, que nunca... Isso é uma história paralela que depois o Sérgio pode contar, para não ser eu a contar tudo, com a história do Pomar, mas eu cá fora, por exemplo, tem um baixo relevo que tem as diversos ofícios, não é? Era uma coisa muito costume fazer-se nesses altos relevos ou baixos relevos, conforme são para cima ou para baixo. Este é alto relevo, que tinha os ofícios, e tinha o ofício. A agricultura, claro que é um ofício, e a indústria também é um ofício, que era uma oportunidade ótima para pôr uma foice e um martelo, não é? Portanto, o que o artista fez foi pôr a senhora que simbolizava a agricultura com uma foice e o operário com um martelo, mas não se cruzavam para não dar muito nas vistas, estavam longe um do outro. E a polícia mandou tirar o martelo ao operário, que foi picado, foi tirado fora. Quando nós fomos falar com o Júlio Pomar, porque nós, infelizmente, ainda falamos com o Júlio Pomar, com ele. E já estavam a fazer a obra, não é? Em vida, estávamos a começar a pensar no projeto, e ele insistiu imenso para nós pormos o martelo outra vez. E até sugeriu que o puséssemos em aço inox, metal, não é? para brilhar quando fosse o sol poente. E de facto foi isso que fizemos, em homenagem ao Júlio Pomar, que infelizmente
não chegou a ver o cinema, nem chegou a ver o cinema, e ele não tinha a certeza se os frescos que ele tinha feito com 21 anos, diga-se passagem, foi das primeiras obras que ele fez na vida dele, se estavam lá ou tinham sido picados. Ele estava convencido que tinham sido picados. Ele estava convencido que tinham sido picados e tinham desaparecido. São 2 frescos cujo tema, perigosíssimo e São João, não é? altamente revolucionário, eram as festas de São João. Foi pintado 7 vezes por cima, portanto não se sabia, e o Pomar estava convencido, disse-nos a nós, foi tudo picado. E portanto tentou-se ver se era ou não era. Aliás, tinha havido umas sondagens fatídicas que realmente picaram em alguns sítios o fresco, até ao suporte de granito da parede, e ficaram lá uns buracos. Mas depois com uma empresa espetacular de restauro, conseguiu-se começar a ver aquilo, e foi aí que começaram a aparecer os frescos. Perante o pasmo de toda a gente na obra, começaram a aparecer e estão lá praticamente completos. Tudo o que ele fez, não é? Tudo o que ele fez, porque ele não tinha concluído, não é? Não. Ele nunca chegou a concluir os frescos. Concluiu? Não, ele foi preso. Ele foi Entretanto. preso e não claro. tinha concluído. E depois, até inclusivamente, houve vários pedidos para o soltarem para ver se ele conseguia Terminar a obra. concluir os frescos antes da inauguração, para a inauguração do cinema. E foi realmente dar uma autorização para ele fazer, para terminar. Portanto, tudo levava a crer que as coisas iam correr bem, mas imediatamente a seguir ele foi preso de novo e os frescos foram repintados, digamos. Há dois frescos, não? Um em cima e um em baixo. E outra coisa muito importante em relação a estes frescos é também a concepção de restauro que foi aplicada no Batalha, que foi a primeira vez no mundo que se usou aquela tecnologia, porque é assim, eu vou explicar muito rapidamente. Os frescos tinham ocos, não é, que estavam estragados, tinham sido como? Tinham sido picados, realmente. Tinham sido picados. Não pela ação da polícia, mas pela ação de pessoas que tentaram saber se havia ok. Tinha aquela coisa saída, não sei o quê, enfim, tinha coisas desse género e tinha bocados enormes que estavam retirados. E discutiu-se muito o que é que se havia de fazer ali. Porque há várias visões do ponto de vista do restauro e há uma visão que acha que não se deve restaurar. Aliás, na capela... Deve manter as camadas todas, não é? Manter o que está estragado. Ok. É exatamente a mesma discussão que houve em Itália, quando devido a distância com a Capela Sistina, que houve exatamente esta discussão. Havia muita gente que achava que a Capela Sistina não devia ser restaurada e não devia ser nem sequer limpa. Uau. E felizmente foi, não é? Sim, felizmente. Felizmente foi, porque assim podemos ver melhor. Aquela obra-prima. E as cores apareceram com outra tonalidade completamente diferente do que nós estávamos habituados a ver. Com o fresco de Pomar passou-se a mesma coisa. Havia um setor de opinião que achava que não se devia restaurar, não se devia fazer nada, e outro setor de opinião que achava que devia ser, na medida do possível, restaurado para dar uma certa visão da integridade da obra do Pomar, que era uma obra-prima da pintura e promissora daquilo que veio a ser um grande artista. E então esta empresa inventou, entre aspas, não inventou, aplicou uma técnica inovadora, em que os ocos da pintura é criada uma espécie de uma camada, uma película muito fina, que eu nem sei de que é, de carbono não sei o quê, que depois tem uns ímãs que cola nos ocos, e se um dia se quiser tirar, pode-se tirar. Permite ver o limite da intervenção, mas não quebra a continuidade do... Que é uma coisa absolutamente Isso foi uma das técnicas, e outra foi refazer aquilo com tirinhas de 1 milímetro de espessura. Porque estão a ver, para colocar essa peça que é de retirar,
essa do mínimo já estava utilizada, mas esta de retirar é que foi a primeira vez que se fez em toda a parte. Tem que ser, eles têm que refundar um bocadinho para depois meter a tal camada que é de retirar e que tem uns ímãs que cola aquilo para ficar tudo para ficar tudo no mesmo plano. Eu e este microfone também tendemos a ficar no mesmo plano. E, portanto, para ficar no mesmo plano, teve que se refundar um bocadinho e colocar uns ímãs para aquele... E se um dia o dono da batalha for um destes ortodoxos do restauro, chega lá e tira aquilo fora e fica os buracos. Estas intervenções agora em dia são completamente inimagináveis e de um ridículo. O Batalha tinha nas portas exteriores, tinha e tem, uns puxadores que eram um C e um B, Cinema Batalha. Também foram retirados porque não era Cinema Batalha, era Comitê Bolchevique. É surreal. Realmente hoje em dia é tão anormal. É tão absurdo, não é? Que uma pessoa nem acredita, não é? Mas realmente esses puxadores são lindíssimos e acho que eles até utilizaram essas letras, não é? Para o design. Não, utilizaram. Havia um dos puxadores tinha sido guardado, os outros desapareceram. Estavam guardados, foi o guarda que os guardou. O guarda do cinema guardou-os. Mandaram-nos retirar, porque era Comitê Bolchevique. Enfim. E é evidente que, vamos lá, para dizer a verdade é que o Dr. Neves Real, quando programou o Cinema Batalha, quis fazer um Cinema Batalha que tivesse um significado fortemente político, fortemente politizado. E, de facto, pensava ele e pensava toda a gente que o poder quando aprovou o projeto na Câmara, quando o projeto foi aprovado na Câmara, acreditou-se que aquilo era possível ir para a frente, ou que eles não tinham, a verdade é que eles não tinham reparado, não é? E acabaram por entender que o projeto, de facto, era um projeto muito fortemente politizado. Não era o CB e as festas de São João, realmente é completamente ridículo. Mas, na prática, os artistas que lá trabalharam, embora não pusessem a foice e o martelo uma em cima da outra, era gente ligada Havia vários indícios, não é? Sim, claro. Há pouco o Sérgio falava sobre o quão especial foi fazer esta obra, porque realmente toda a equipa se envolveu muito, não é? E eu recordo uma história que o Miguel Ribeiro, que trabalhou convosco, me contava que durante a obra às tantas as pessoas envolveram-se tanto que até os fiscais da obra começaram a pintar e ele próprio, o arquiteto, se sentiu envergonhado. Então até os fiscais de obras estão aqui a pintar, eu também tenho que pôr as mãos na massa. Portanto, as pessoas estavam tão envolvidas e tão orgulhosas com a obra e estavam empenhadas que se envolveram. Outra história que também me contou, e espero que vocês também me contem outras, foi que as próprias famílias dos trabalhadores também iam à obra e também participaram. E ele contou uma história, nem sei se isto pode dizer, pronto, vai ficar gravado. E um dos trabalhadores, inclusivamente, estava a fazer, acho que uma furação com uma filha ao colo, portanto... Exatamente. É verdade. Não sei o que é que a fiscalização acha disso. Isso é verdade. Fotografias até que é completamente proibido. É uma coisa impensável, quer dizer... A segurança em obra. A segurança, o serviço de segurança... E a segurança até era bastante rigorosa. Era mas muito rigorosa. O senhor tinha que acabar aquilo e queria acabar aquilo e o remédio foi... E a segurança, os serviços de segurança fecharam os olhos. Estava o homem a furar com a criança ao colo. E realmente iam lá, as mulheres e os filhos iam muitas vezes ver a obra. Não é normal irem... Não, foi... famílias dos operários que estão a construir uma obra, normalmente estão mortos por se ver livre da obra e se vir embora, como é evidente. Neste caso não é verdade. Iam as mulheres e as crianças, iam muitas vezes, às vezes ao sábado e ao domingo também. Iam visitar a obra. E realmente a obra era muito... É muito bonito aquilo, não é? Para toda a gente.
independentemente dos significados que tem, além do mais, não é? O essencial para nós que somos arquitetos é que aquilo é realmente um projeto extraordinário do ponto de vista do desenho e do ponto de vista da concepção espacial, que é realmente um projeto notabilíssimo. Até as pessoas de Lisboa acham isso. Ah, é? Olha, mas eu acho que não foram só os trabalhadores, porque eu vos vejo muito entusiasmados a falar do projeto e há pouco falava da técnica, quase como se estivesse a reviver o momento de ter assistido a isso. Vocês estavam assiduamente na obra? Era todos os dias? Como é que era esse acompanhamento da obra? Vivemos na obra. Não era todos os dias, nem vivemos na obra. É uma força de expressão. Mas, de facto, foi uma obra tão acompanhada, que era raro o dia em que não íamos lá. E como disse, é verdade, às tantas de Miguel também andava lá a pintar. Aliás, contra a nossa opinião, que somos os patrões. Ele estava a pintar no Batalha. À nossa custa. À nossa custa. Bom, mas realmente houve uma adesão muito grande. Empenhámos-nos todos muito, naturalmente. E tivemos esse ambiente que foi excepcional. E era tudo conjugado, uma coisa assim que nunca nos aconteceu com esta intensidade. Por acaso, uma coisa agora que falava do Miguel, uma coisa que eu acho interessante no vosso ateliê é que vocês têm esta troca muito grande entre, se calhar vão levar a mal o que eu vou dizer, gerações mais velhas e gerações mais novas. Gerações muito mais velhas. E eu acho que é muito interessante esta troca e talvez isto vem da vossa profissão enquanto professores, não é? Que vocês foram muitos anos professores e tiveram sempre uma ligação muito forte aos alunos, não só nas salas de aulas, mas eu acho que qualquer arquiteto do Norte foi às vossas casas, quer à casa de Moledo, quer à casa em Caminha do... Não, eles invadem-nos a casa. Invadem. Realmente o Alexandre diz isto, mas são ambos ótimos anfitriões, fazem muito gosto de receber os alunos e eu acho que não é só receber em casa. O facto de vocês receberem os alunos nas vossas casas ensina também aos arquitetos que é muito importante visitar as obras, não é? Como parte da aprendizagem de um arquiteto. E sobretudo, quando, por exemplo, no meu caso, o projeto não é meu, não é? É do Álvaro Siza. É do Siza, eu trabalhei nele porque trabalhava com o Siza. Mas fui eu que o desenhei, não é? Mas ele é que o concebeu, não é? Agora, não era assim tão importante como isso, porque nós somos o que hoje, essa eu reparei, a ser entrevistados, eu não sei se... Olha, mas nenhum dos convidados teve público. Ranking é o Nenhum dos convidados teve público. Não me diga que isso não é ser especial. Mas não, eu até acho que é elogioso, porque é internacional. Não é? Exato. Está desculpada, portanto. Ainda bem. O que é que vos ensinou o Cinema Batalha sobre a arquitetura? É complicado. É uma pergunta. O que é que nos ensinou? Quer dizer, o projeto em si é uma lição da arquitetura. Aquilo que há bocado o Alexandre falava, da concepção do espaço. Num espaço muito limitado, com uma forma estranhíssima, trapezoidal, meio esquisita, o modo como é trabalhado, garantindo a sala negra que é necessário ter para a projeção. E em contraste, ter quando se sai da sala negra ou antes de entrar, ter a cidade aos pés e a cidade usufruir e ver toda a gente que entra e que não entra, é uma lição da arquitetura. Isso, não sei, eu não vou poder reproduzir aquilo em nenhum projeto, mas são coisas que ficam cá dentro. Nós, a verdade é que eu acho que os arquitetos, e não só, não inventamos nada, nós vamos acumulando coisas e depois isso com alguma sensibilidade vai-se traduzindo em propostas. Não inventamos nada de especial. E o que é que o Alexandre aprendeu? O que é que lhe ensinou o Cinema Batalha sobre a arquitetura? Não faço ideia, mas ensinam sempre os projetos. Até há uma história muito engraçada que é
eu fui com o CISA, o CISA fez o projeto para a AIA. Eu fui lá ver os projetos e visitá-lo e fomos jantar. Tens de pôr mais próximo, creio. Eu dei-lhe um murro. Foi com aquela coisa do 50º que eu... Foi a explicar ao murro, Júlio Pomar, é uma situação Foi a também minha tensa. vingança. E então íamos num táxi, eu e ele íamos jantar a um sítio qualquer que ele conhecia. E às tantas passamos por um edifício e ele olhou para o edifício e disse: ai, aquele gajo copiou-me. Era o edifício do século XIX, meados do século XIX. E ele é que o tinha copiado. Tinha sido exatamente Sem ao saber. contrário. E realmente nós, logo que a gente passa, copia a batalha. Não, é uma metáfora, realmente não é copiar, mas realmente as coisas ficam. Não, mas eu costumo dizer agora, e digo muitas vezes, que agora que a gente ganhou esta experiência com a batalha, que foi uma experiência fantástica, deviam-nos entregar o Coliseu. Olha, Só ver. fica aqui o repto. Até para compensar a história dos 50. Eu agora passava a palavra ao público quem gostaria de fazer perguntas. Aproveitar esta oportunidade, ser aqui os dois arquitetos. Estão fartos de nos ouvir. Eu dizia ontem ao telefone ao Alexandre que estava muito entusiasmada porque sabia que vocês os dois eram ótimos contadores de histórias. E o Alexandre disse-me que não somos assim grandes contadores de histórias, temos muitas histórias. E eu queria dizer uma coisa que não é história nenhuma. É só completar uma coisa que o Sérgio disse que eu acho simples e que lhe perguntou, que é muito importante. Nós não temos grandes divisões etárias, digamos. Acho que nunca quisemos matar o pai, não é? A gente tem gosto nas pessoas que teve e não quer cortar com eles. Quer dizer, não há esta coisa do corte geracional, não é? Não existe na nossa escola. Não existe na nossa escola. Pelo menos não existia enquanto eu lá estava. Não existia. Eu tinha uma admiração, uma grande paixão, não é? Pelos meus professores, entre os quais estava o arquiteto Távora, estava o arquiteto Carlos Ramos, etc. E não é só para eles serem bons arquitetos, há uma espécie de criação de uma espécie de uma comunidade de transmissão de conhecimento. E isso é uma característica que eu julgo que existe na nossa escola, não sei se existe nas outras, não me interessa saber. O que me interessa saber é que existe na nossa escola. Portanto, não há cortes geracionais. E nós somos, passado pouco tempo, estamos quase de igual para igual. Eu suponho que hoje em dia não é só na nossa escola. Isso vulgarizou-se, mas há uns anos, quando nós fizemos o curso, realmente a escola era assim um oásis de liberdade. E isso tínhamos, de facto, uma relação muito próxima com os professores. Tão próxima que vários dos meus professores, dos nossos professores, passaram depois a ser amigos, com quem viajávamos, com quem passávamos férias, etc. Portanto, era uma coisa que não era a comum. arquitetura e a vida misturavam-se, não é? Era comum. Vocês sempre foram muito apologistas também, sempre viveram isso Sempre, também, não é? sempre E vivemos os alunos também são simpáticos. Pois, claro. Tem sorte, já viu? Alguns. Também os professores, também alguns são simpáticos, há outros que não. Calma aí. Mais alguém gostava de fazer uma pergunta? É horrível isto. Se não, eu vou dar então encerrada este podcast. Alexandre e Sérgio, tal como eu previa, foi uma ótima conversa. Vocês têm, para além de muitas histórias, um ótimo sentido de humor e há muito do que vocês aprenderam que acho que é importante passar também às novas gerações. E hoje também é um dia importante para nós, que é o nosso 2º aniversário de podcast. Portanto, agora convidado a todos a tomarmos um Porto Torra e um bolo que temos preparado para vocês.
Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado a todos pela vossa paciência.